ma tu sei più triste ed io lo so perché so che tu vuoi dire. Muito bem, e conforme anunciamos, estamos recebendo hoje nos estúdios da Rádio Bandeirantes em São Paulo ele, a granada romântica da Jovem Guarda, Ari Sanches. Fala, Ari, como que você tá? Tudo bem? Muito feliz por estar aqui, viu? Agradeço o convite da Rádio Bandeirantes, que fez parte do começo da Jovem Guarda, com grande apoio, e a gente voltar nessa casa é uma recompensa muito gostosa, viu? Agradeço de coração. Ô Ari, de volta aqui a Bandeirantes, aqui você fez o quê? Júri do Chacrinha? Cantou no Bolinha, não foi? Então, porque paralelo a esses programas, viu, querido? E bom dia a você aí de casa, né? Estou até um pouco emocionado. Na época, a Bandeirantes ainda estava lá na rua Paula Souza e nosso querido saudoso Luiz Aguiar, o Zé Paulo, que era DJ na época, né? E naquela época a gente tinha os bolachões, os discos, a gente visitava os programas de rádio e a Bandeirantes era uma parceria assim formidável, apoiando todos nós da Jovem Guarda. Ô Ari, você continua na Moca? Nascido e criado na Moca, né? No Principado da Moca, né? Por favor, né? É verdade. Orra, meu, eu sou da Moca. Não saiu de lá, né, Ari? É verdade, querido. Então, a Moca, eu comecei na Moca desde garotinho. Mamãe me levava na igreja, cantar e tal, né? E fui até virar um jogador de porte médio. Cheguei a jogar no Juventus, nas categorias de base e tal, né? E de lá parti para música, né? Então, mas lá você participava daquelas festas tradicionais da Moca, no Bexiga também, no Brás, além de cantar no coral da igreja, né, Ari? É verdade, é verdade. Ali hoje permanece com uma boa intensidade até hoje, mas na minha época era uma coisa assim era um mundo italiano dentro da Moca, sabe? E vinham pessoas do interior, caravanas, né? Era uma época assim muito diferente da época de hoje, né? Você andava na rua, deixava os carros abertos e pegava os canoli, pegava as marmitinhas de macarrão e levava para casa, todo mundo e tudo bem, né? Não tinha nenhum tipo de receio de sair na rua. E você sabe que, bom, então em paralelo aos shows, essas apresentações, você já até falou aqui da sua paixão pelo futebol. Foi do juvenil do Juventus. Você levava a sério ali também, ficava entre o futebol e a música, né, Ari? Então, é uma historinha rapidinha. A gente, na Moca, na época, sabe, eu cantava. Quando chegou nos 15 anos, por aí começa aquela mudança de voz. E a gente jogava na várzea ali, tinha o Parque da Moca, aqueles times tradicionais, e um olheiro pegou e me levou, eu e alguns meninos lá que jogávamos no Juventus, que jogávamos na várzea, para o Juventus. E eu cheguei a ser praticamente reserva do time profissional do Juventus. E eu cantava nas concentrações. E na época, você não vai lembrar disso, querido, mas na época tinha o Busoni, o Zeola, o Lima, cunhado do Pelé e tal. E eles me levaram assim, de brincadeira, no programa da Hebe Camargo, num programa de calouros, né? Calouros Cristal? Calouros Cristal. Olha como você sabe, tinha uma calé lá, serrava, era uma baita de uma gongada, né? E ali eu cantei, ganhei. E tinha um cantor no júri chamado Rei do Bolero, Gregório Barrios, que murmuram, e me levou para a Avenida Danças, né? Eu ainda ia fazer 18 anos, tinha 17 anos. Então você começou cantando ali na concentração, para os seus colegas mesmo, te inscreveram para essa show de calouros, né? Era um programa de calouros, programa de rádio. Com a Hebe Camargo, né? Isso. E depois foi a partir mesmo do Gregório, né, Ari? Que acho que você começou a conhecer mesmo a noite paulistana, os grandes shows, os grandes artistas. Quem na noite que você conheceu? Foi o Calbi, né? Acho que a Ângela Maria. Porque quando eu cheguei na Avenida Danças, eu cheguei logo cedo. E daqui a pouco quase que eu morro do coração, né? Porque chegou o Nelson Gonçalves, Ângela Maria, Calbi Peixoto, Agostinho dos Santos. Eu falei, o que eu estou fazendo aqui, né? Aí as orquestras se revezavam. Eram Osmar Milani e a orquestra do Silvio Mazuca e tal, né?
E era aqueles boleirão e todo mundo dançando, né? Os coroas aí gastaram bastante dinheiro na época do picote, viu? Porque para dançar precisava pagar uma notinha. E comecei a cantar ali, né? Fiz amizade com eles e dali já conheci uma grande pessoa na minha vida que me levou para um dos maiores restaurantes do Brasil, que foi o Fasano, né? Foi o Pedrinho Mata, me levou para cantar com ele, né? Bem garoto. E cantava lá, descia a Rua da Consolação e terminava a noite com Dave Gordon, aquele pessoal no Baiuca, na Praça Roosevelt. A gente vai falar o que aconteceu aí no Fasano, né? Mas antes, retomar um pouquinho ainda esses encontros todos, né? Com a Elza Soares, com o Calbi Peixoto, com a Ângela Maria, as orquestras aí do Silvio Mazuca. Eu conheço muito bem o filho, né? O Silvinho Mazuca, que fez parte aí durante um bom tempo da banda da Maria Rita, né? Verdade. O Silvinho, não é? É verdade. A partir daí, Ari, começava também uma nova fase na sua carreira, né? Acho que o Gregório Barros te proporcionou isso também, né? Um impulso, acho que é a profissionalização da sua carreira, né, Ari? É verdade, porque foi uma coisa bem artesanal, viu, querido? Porque a gente cantava, aquele tempo tinha que cantar e cantar, né? Porque realmente os recursos técnicos eram poucos, né? Então tinha que botar o peito para fora e cantar mesmo, né? Isso daí me levou, por exemplo, a ter assim uma experiência muito grande, né? E bem novo ainda, lá mais para frente, acho que você vai lembrar disso, eu partir para cantar nos cruzeiros e por aí foi uma grande experiência, né? Antes da Jovem Guarda, viu? Não, mas a parte do Cruzeiros antes da Jovem Guarda. Antes e pós, né? Com o Orfeu Negro foi antes ou depois? Bom, o começo foi na época de 1962, finzinho de 62 para 63, né? Eu viajei com o pessoal do Rio, que era o Haroldo Andrade, né? Que tinha um musical bonito, até o Miele, aquele pessoal a Sandra todo. Breia, né? Isso, e Sandra Breia, todo mundo. E a gente fazia show no navio e depois vinha cantando pelos hotéis, pelos cassinos da Europa. A gente ficava normalmente de 7 a 9 meses fora do país, né? O Peri Ribeiro também, né, Ari? Peri Ribeiro também. Eram grandes shows, né, nos cruzeiros. Então isso antes e depois da Jovem Guarda também. Eram musicais. Naquela época a gente não tinha só que cantar bem, tinha que dançar com o balé, eram tudo coreografias preparadas, né? Era uma coisa bem artística mesmo, viu? Falando da Jovem Guarda, vamos entrar aqui, né, no começo desse movimento importante e essa música aqui marcou muito, né, Ari? Contigo aprendi que a vida se renova a cada instante. Contigo aprendi a conhecer e a ver o mundo adiante. Aprendi numa semana contar mais de 7 dias, a ver maiores minhas pequenas alegrias e a crer nos outros eu contigo aprendi. Que sucesso, não, Ari? Graças a Deus, essa música tocou, foi tema de novela também, entendeu? E romântico mesmo, né? Com tudo. Falar, né, de como começou a Jovem Guarda, porque isso muito tem a ver com esse encontro aí no restaurante Fasano, né? O Ari já se apresentava por lá e num dia tava quem? O Roberto Carlos, né, Ari? Então, essa historinha ela é muito bonita, né? Porque, veja bem, o começo da Jovem Guarda foi projetado para 2 cantores que estavam estouradíssimos na época, que era Celi Campeiro, com Toma um Banho de Lua, e o saudoso Rony Corde, né? Com Rô Augusta, Ana Maria, né? Ana Maria, tá, essas músicas, né? E aí o Tony Campelo, irmão da Celi, falou: olha, eu faço eu, a Celi não faz ninguém. Nesse ínterim,
havia uma senhora que era divulgadora da CBS Discos, né? E falou, olha, tem um cara aí que está estourado, tá bom. Fez a cabeça do pessoal para o Roberto Carlos comandar um programa de juventude. O Roberto veio para São Paulo numa sexta-feira, porque no domingo íamos gravar um piloto para ver da possibilidade de se fazer a Jovem Guarda. Né? Um programa teste, né? Um programa teste. E eu não estava no contexto. Olha como Deus é grande. E no sábado que precedeu esse teste, que foi um domingo de manhã, o Roberto foi jantar no restaurante que eu cantava, que era o Fazano. Aí ele chegou, parou na frente do palco, eu não esqueço até hoje, eu estava cantando Dio Como Te Amo. Ele ficou me olhando assim e falou, ô bicho, você me conhece? Eu falei, você é o cara do proibindo fumar. Ele falou, matou, meu. Aí ele falou assim para mim, olha, amanhã nós vamos fazer um teste e o meu programa só tem pauleira. Erasmo, Renato, Jet Blacks, né? Todas aquelas bandas de pauleira, os cantores cantando. Eu preciso de um cantor romântico. E na época as músicas italianas eram top, né? Todos os cantores italianos, Gianni Morandi, Sérgio Endrigo, todos os cantores da época com o sucesso da parada. Ele falou, eu preciso de um cara romântico. E me levou, né? Aí, só rapidinho, eu gosto de falar, viu, Danilo? Fica à vontade, ali. Então, aí, nós fomos lá no Teatro Record, todo mundo do Durango Kid, o pessoal veio de trem pro Rio. O pessoal veio do Rio também estava lá. Do Rio para São Paulo, né? Golden Boys, Três Esperança, Renato Souza Blue Caps, Vanderleia, Erasmo, né? O pessoal do Rio. E o pessoal de São Paulo, Demétrios, eu, Prini Lores, né? Bob de Carlo. A Martinha veio depois de um ano. Então nós fomos lá, né? E estava o conjunto tocando, e começamos, cada um cantava uma música, e no fundo do teatro tinha um senhorzinho cantado, né, sentadinho ali. Na época a Record tinha um programa do Raul Tabajara que era futebol, à tarde era futebol. E era o único programa que não era líder de audiência. Porque... Desculpa, Ari, te cortar, mas aqui nessa época já tinha o quê? O Fino da Bossa, tinha o Corte Raul Show. Já tinha, né? Corte Raul Show, Fino da Bossa, Astro do Disco, Essa Noite Se Improvisa, a Festa do Dia 7, né? E o domingo estava meio ocioso. Então nós começamos a cantar ali, no Teatro Record. De repente lá no fundo tinha um senhorzinho, falou assim, ô pessoal, produção, joga esses meninos no ar aí para ver o que acontece, com a voz assim rouca. Simplesmente Paulo Machado de Carvalho. Dali um mês nós éramos considerados o maior ibope da televisão brasileira até hoje. Ô Ari, muita gente não lembra, mas, bom, na época não tinha o VT, né, o videotape, né? Verdade. Então a Jovem Guarda, ela tinha ali o programa no Rio e em São Paulo, né? Você participou no Rio e em São Paulo da Jovem Guarda, Ari? Olha, eu tive o privilégio, viu, querido, de participar do primeiro ao último Jovem Guarda, tanto em São Paulo como no Rio. E... paralelo a isso, nós tínhamos um empresário, o primeiro empresário do Roberto, que era o Geraldo Alves, e eu tinha o privilégio de ir nos sábados, que era abrir os shows do Roberto Carlos. Às vezes a gente fazia 2, 3 shows num dia só, para levantar uma notinha também, né? E realmente não tinha tape, né? E eu, até pelo fato de cantar as músicas italianas, era cogitado pelo Carlos Manga, que era o produtor do Rio Jovem Guarda, e pelo Hélio Ansaldo, que era o produtor da Jovem Guarda em São Paulo. Né? No Rio você fez além da Jovem Guarda, o que é? O Hit Parade também tinha? Tinha o Rio Hit Parade com o Murilo Neri. Rio Hit Parade. E aqui eram os astros do disco, com a Sônia Ribeiro e o Randall Juliano. Ô Ari, a gente tá falando aqui de nomes, né, como o Roberto, o Erasmo, a Vanderleia, a Martinha, não é? E cada um acabou recebendo um apelido carinhoso do Roberto, né? Ternurinha, o Tremendão, Queijinho de Minas. E sobrou para você a Granada Romântica, né? É verdade. Qual que é o contexto dessa história, hein, Ari? Então, é que na época, numa das festas, o show do dia 7, que era uma festa que era uma vez por mês, né? E o conjunto de Jordans fez o tema de Lara. E o produtor falou, você canta o Granada? Eu cantei o Granada. E o Roberto assistiu, ele adorou. Ele falou, bicho, você vai cantar Granada no Jovem Guarda. Eu fiquei meio assustado, né? Falei, pô, cantar Granada no meio dessa pauleira aqui. Mas aí peguei o gato lá do Jet Blacks, fizemos um arranjo assim mais
para o jovem, ele gostou e dali para frente ele me passou a me chamar de a granada romântica da jovem guarda, Ari Sanches. E pegou, né? Pegou até hoje. Tocar mais um sucesso aqui do Ari Sanches, relembrar esses momentos marcantes aí. Vamos daqui a pouco também compartilhar as novidades do Ari Sanches, que não para. Outro dia estava lá no Costão do Santinho, né? Num grande show que o Ari realizou por lá. Daqui a pouco a gente vai passar a agenda também. Mas relembrar esse grande sucesso aqui do Ari Sanches. Saber por que vais me deixar. Sim, diga por Deus, por que dizer adeus. Sim, o Adeus, né, Ari? De 66? Adeus. Foi meu primeiro disco e um sucesso assim astronômico. Teve que mudar da Moca, que as meninas arrebentavam tudo minha janela lá. Da Dolores Tiroteio, minha mãe. O Adeus foi o quê? Trilha da abertura da Mulheres de Areia? É, tocou no Mulheres de Areia essa música, né? E essa música, assim, foi um sucesso, assim, porque na época, viu, pessoal de casa, nós gravávamos com a orquestra na frente, um canal só, e não podia errar. Gravou, não gravou, os músicos ficavam loucos da vida, né? E a Bandeirantes tocou muito esse disco. Venderam, na época, 250 mil cópias, que era um absurdo para a época. O Ari, você estava falando da Dolores Tiroteio, foi o apelido, né, que sua mãe recebeu, o Roberto que deu, né? E você chamava a Lady Laura de Laura Bandida e ele de Dolores Tiroteio, é isso? Essa história? É verdade, a gente tinha uma intimidade legal, porque o Roberto gostava muito da comida da minha mãe, né? E a minha mãe, aquelas italianas da Moca, quando ela fazia... Eu morava numa casa assim, bem compacta, humildezinha e tal, e a cozinha era junto com a sala, com o quarto ali, então era... derrubar a panela, aquela coisa de italiana, ele fala, para Dolores Tiroteio tá fogo hoje. E a dona Laura, muito carinhosamente, ela falava, ai, Ari, como você é bonitinho, né? Ai, o Erasmo é bonito, ai, não sei o que, todo mundo era bonitinho. Então eu falava para ela, Roberto, a Laura Bandida tá fogo hoje, né? Aí ele morria de rir. Ele adorava comer a macarronada da sua mãe lá, ia com a Anise, não era? O Jorge Ben não saía da minha casa também para comer a macarronada da mamãe, né? Agora a gente lembra isso com muitas saudades, né? E fica muito emocionado, porque ali era um point da turma da Jovem Guarda. Chegava meio de 11 horas da noite, lá ia a Dolores lá fazer macarrão para a turma. Foi muito boa essa época, querido. Achei razão para estar vivo. Adeus, não quero dizer mais. Pra mentir também não sirvo. Só por você encontro em mim essa coragem de voltar. Eu vim das noites que deixei lá fora, já nem sei com quem. Para o nosso bem, venho aqui. Relembrando aqui, né, os grandes sucessos do Ari Sanches, né, uma versão de Let Me Try Again, né, Ari? Verdade. Puxa vida, que presente vocês estão me dando, viu? Isso era tudo na base do bolachão, compacto duplo e tal, né? Nossa, que bom relembrar. Não, tem várias mensagens aqui, a participação do ouvinte Bandeirantes, a gente vai soltar daqui a pouquinho, mas dando continuidade aqui, relembrando, né, fazendo uma retrospectiva por mais de 55 anos de sucesso. Não é para qualquer um não ficar há 55 anos, né, cantando, se apresentando e vivendo da arte, da cultura e da música, principalmente aqui no Brasil, né, Ari? Mas justamente entrando nesse momento um pouco mais delicado, porque acabando aquele frisson todo da Jovem Guarda, o Roberto seguindo também um outro caminho, acho que fez também uma carreira internacional, não é? Sim. O Silvio Santos já visionário, né? Genial o Silvio Santos,
acabou pegando algumas estrelas, né, da Jovem Guarda para dar início aí a um novo programa, né? E aí sim entra os galãs cantam e dançam, é isso, Ari? Os galãs cantam e dançam. Foi o seguinte, quando terminou a Jovem Guarda, tentou-se fazer um segmento com a Vanderleia e o Erasmo. Mas a audiência foi caindo de uma maneira até vertiginosa, né? Aquilo lá causou um certo trauma na gente, porque a gente estava mal acostumado com o Roberto e tal, e o próprio Erasmo andou se manifestando em algumas reportagens esse tipo de sentimento. E para nossa alegria, o Silvio Santos, visionário como sempre, ainda na Rede Globo de televisão, né? Ali na Rua das Palmeiras, bolou um programa chamado Os Galãs Cantam e Dançam aos Domingos. E ele arrastou daquela turma da Jovem Guarda, eu, o Erasmo, o Vanderlei Cardoso. Aí anexou o Gerry, Paulo Sérgio, Antônio Marcos Roberto, Gilbert, o francês, todos nós. Eduardo Araújo também? Não, o Eduardo Araújo não. Não? O Eduardo Araújo não fez parte dos Galãs Cantam e Dançam aos Domingos. E aquele programa também ficou no ar, assim, com grande audiência por quase 4 anos, viu? Foi um programa de grande audiência e deu um empuxo, assim, muito grande, principalmente para o Antônio Marcos, para o Gerry, né? Com seus sucessos. Ari, uma curiosidade, né? A gente sabe que o Antônio Marcos teve aí problemas, né? Com bebida, enfim, alguns vícios, né? O último show foi você que proporcionou, não foi o último encontro aí nos palcos do Antônio Marcos? Foi isso? Felizmente. Quando a Jovem Guarda fez 40 anos, eu tenho o meu clube lá, o Juventus, eu tenho uma atividade paralela à parte artística. Eu já levei no Juventus, pra você ter idade, na época, fugindo um pouco do tema, na época do Palace, né, que o Manuel Poladian trazia os artistas internacionais, eu fazia uma emenda no Juventus passaram por ali Johnny Metz, Ray Conniff, Liza Minnelli cantou lá, entendeu? E os shows do Roberto, o Roberto fazia 3 dias no Juventus, entendeu? Então eu tive a ideia quando a Jovem Guarda fez 40 anos, eu arrebanhei todo mundo. E anexei, por exemplo, alguns convidados, como Moacir Franco, Eduardo Araújo, pessoal, os VIPs, né, que eram sucesso da época. E fizemos 40 anos de Jovem Guarda e colocamos 6.000 pessoas lá, todo mundo, né? Foram 5 horas de música, ninguém arredou pé e aquilo ficou na história, aquele evento, entendeu? E eu devo fazer o ano que vem, e você é um convidado especial, talvez se você me permitir, eu gostaria se eu fizer esse evento, que está assim bem adiantado, o ano que vem vai ser no Juventus, com praticamente todos da Jovem Guarda, menos o Roberto, gostaria que você fosse nosso apresentador. Opa, com prazer, Ari. Tá feito o convite aí, viu? Fico muito emocionado, honrado mesmo com o convite. A gente tá falando aqui nos bastidores, né, do carinho que eu tenho, né, por você, pela Martinha, que virou uma querida amiga, o Luiz Airão, que eu sei que frequenta a sua casa também, não é? Verdade. De outros movimentos também, mas Gênio Erondi, Ângelo Máximo, enfim, muita gente bacana que fez e faz história, não é? Que escreveu e continua escrevendo capítulos importantes da música popular brasileira. Nesses shows do Juventus é que você tinha uma produtora, não é? De shows e levava. Tinha o início do Fábio Júnior também, levou muito o Fábio Júnior, Beto Barbosa, muitos shows históricos ali no Clube Atlético, né, Ari? O Fábio, inclusive, tem casa e cozinha lá, né? Sala e cozinha, porque inclusive agora, dia 4 de dezembro, ele vai estar se apresentando lá novamente. Eu levei o Roberto não só no Corinthians, mas como no Juventus muitas vezes, né? E o Fábio também, fugindo um pouco do tema, o Chitãozinho Chororó também na época fazia bastante, né? Dos nacionais. E continuamos, né? Virou praxe no Juventus até hoje, né? E o ano que vem existe uma grande projeção de grandes eventos lá. Mas o da Jovem Guarda vai ser prioridade, viu? Não, é isso aí, estamos na expectativa. Ari, temos um intervalo comercial. Na sequência, vamos falar de uma foto histórica. O Daniel Mesquita, que está no nosso Twitter, já separou aqui. Quem está ligado no nosso canal do YouTube, Rádio Bandeirantes Oficial, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Mas daqui a pouco, depois do intervalo comercial, o Ari vai contar essa história dessa foto que a gente vai falar na volta do break. Tudo de
bom. Do bom e do melhor. Bandeirantes. No Band Play, quem faz a programação é você. O Band Play é o novo app do Grupo Bandeirantes. Band Play é notícia, música, aventura, esporte, podcast e muito mais. Em um único login, você assiste, ouve, curte e interage com toda a nossa programação ao vivo. E as nossas armas aí são as vacinas. Alô, meu caro Muricy Ramalho. Eu queria que você fizesse uma avaliação disso. Não abrir mão de receita tributária. Mas o Pelé, o negócio dele era jogar. As questões mais importantes do mundo jurídico. Qual de fato é o capital político que ele tem hoje? Falar uma coisa pra você, foi um jogo perfeito. E também on demand. O turismo rural tende a crescer. No momento único, exclusivo e mágico do futebol no Brasil. Band Play é a Rádio Bandeirantes onde você estiver, quando você quiser. Baixe agora. Disponível na Play Store ou na App Store. Band Play. Quem faz a programação é você. Cubra-me com seu manto de amor, guarda-me na paz deste olhar, cura minhas feridas e a dor me faz suportar. Que as pedras do meu caminho meus pés suportem pisar, mesmo feridos de espinhos, me ajude a passar. Se ficaram mágoas em mim, Mãe, tira do meu coração. E aqueles que eu fiz sofrer, peço perdão. Se eu curvar meu corpo na dor, me alivia o peso da cruz. Ari, essa música também, né? Antes da gente falar da foto aqui, criar um suspense em torno da história dessa foto aqui, o Daniel Mesquita vai espelhar aqui pra gente no canal do YouTube, mas aproveitar que a gente tocou aqui nessa volta do intervalo Nossa Senhora, você teve uma experiência um tanto quanto diferente, né? Que foi cantar Nossa Senhora na sacada do prédio no início da pandemia, não, Ari? É verdade, essa música veio assim como um bálsamo, né, para as pessoas acreditarem num futuro melhor, né? Porque essa aprovação mundial nos pegou assim, por exemplo, de calça curta, né? Desculpa do termo chulo aí, mas meu Deus do céu, que provação! Graças a Deus, parece que estamos amenizando essa aprovação, né? E Ele, maior que tudo, e Nossa Senhora, São Judas Tadeu, nos protegerão com certeza, viu? Sempre que meu pranto rolar, ponha sobre mim suas mãos. Ari, agora sim, voltando à história, não é, da foto que eu mencionei, nessa época estava lá então nos Galãs Cantam e Dançam, não é, com o Silvio Santos, e a gente já sabe, né, da sua paixão pelo futebol também, não é? Você já comentou aqui da sua passagem pelo juvenil do Juventus. Já está no nosso canal do YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Esta foto aqui, não é? Ari Sanches, estou vendo ali, não, lá em cima, é o Gilberto. O Gilberto, me ajuda aí, Ari. Tem aí em cima. O Gilberto. Gilberto, Djalma Lúcio, Silvio Santos, Luiz Fabiano já nos deixou. Cláudio Fontana. O Marcos Roberto também nos deixou. Ali, esse aí foi o que mais apanhou no dia, porque essa foto foi o dia que o Brasil meteu 4-1 na Itália, final da Copa do Mundo em 70. Aí vem o Eraso, aí vem o Ari Sanches, o Paulo Sérgio e o Vanderlei Cardoso. Time do colesterol. E essa foto, Ari, o Silvio Santos de goleiro, né? Pô. Qual foi a história dessa foto, hein?
Então, foi uma ideia que nasceu, né? E ficaram assim, com esses fardamentos aí de jogador de futebol, ali, né, na espera, porque o jogo não tinha acabado ainda. Quando acabou o jogo, porque inclusive muitos dos galãs, no caso do Antônio Marcos e de outros que estavam por ali, o Gerry, não tiveram tempo de se trocar e não entraram na foto, né? Mas o Tony Angeli, esse menino que está do lado direito aí, ele foi ele foi o que apanhou mais, porque ele era italiano, né? Então, enchemos ele de chinelada. E o Silvio, com aquele jeitão dele, não queria sujar o calção, né, Ari? O Silvio Santos jogando bola é a mesma coisa que a Madre Teresa de Calcutá no gol. Quem jogava bem no gol era o Eduardo Araújo, era bom goleiro. Aí são histórias, né? Mandar um abraço aqui para Liliana Nagano, a Thelma Sanches, o Luiz Alberto Pisani, o Adilson Tavares, o Afonso Elso, a Eunice Eutuco, o José Carlos Nério, o Roberto Murilo, o Moacir Franco, que fez uma live no domingo passado, mandou um beijo pra mim, pra minha mãe, e retribuo aqui o carinho, viu, Moacir? Obrigado mesmo pelo carinho. O Costabile Salzano, a Tereza Araújo, a Jaqueline Moss. A Tereza Araújo acompanha sempre aqui o nosso programa, gosta muito, é tia da Jaqueline Moss, então um beijo pra Tereza Araújo, o Videira, o Juca do Torresmo, a Ana Maria Moraes também aqui conosco, quem mais? A Cláudia Rosana, o Newton Aires, o Carlos Alberto de Aracaju, a Maria Angélica de Ibiúna, a Alessandra Barli, Carlos Borba. Olha o que tem de gente acompanhando aqui o nosso bate-papo, o Edmilson Goiano Lima. Pepe Legal, você participou dela? Uma operação para você, Nelson Valente, São Bernardo. A escuderia Pepe Legal é uma coisa que está no meu coração e ela é famosa no mundo todo. Foi a maior escuderia de todos os tempos. Viva o Pepe Legal! A Cirleide está aí muito emocionada ouvindo essas histórias, relembrando os tempos da juventude. Parabéns aqui, mandou um grande beijo pro Ari Sanches. Tem mais uma mensagem de áudio chegando aqui. Bom dia, Ari Sanches, querido, belo, lindo. Sou da Moca também, belo, pelo amor de Deus, hein? Vou chorar aqui e ouvir tuas músicas, né? Dá um beijo no Gobato, pelo amor de Deus, querido, belo. Orra, meu. Ô Ari, depois dos Galãs Cantam e Dançam, né? O Silvio Santos lançou uma série de programas também, e o Igor Munarim, de Osasco, pede para você contar a história do Qual é a Música. Então, veja bem, o Qual é a Música, você sabe que tem dois lados do Qual é a Música, né? Eu fui contratado pelo Silvio Santos. Realmente a gente tinha facilidade para compor algumas coisas, então começamos a fazer alguns jingles lá junto com o pessoal do coral, o Celso e tal, e esses jingles até tocaram muito, né? E surgiu o programa Os Galãs Cantam e Dançam aos Domingos, né? E você sabe, depois do recesso dos galãs, a gente que depende da música, né? A gente às vezes tem que ceder um pouco nos conceitos, assim, né? E a gente, eu fiquei muitos anos ali no Qual é a Música, e o paralelo ali, a gente sofreu, porque a gente tem os ideais musicais da gente e tal, né? Aí de repente vinha na tabela, hoje você vai cantar Mamãe eu quero, não sou cachorro não, e Fascinação. Você vê o paralelo, né? Então a gente, de vez em quando, tomava até um esquinho com Guaraná para ir assim meio alegrinho, viu? Porque pintava cada música pra gente cantar, as marchinhas de carnaval, tudo, mas foi um grande aprendizado. E eu gostaria de, embora o Silvio tenha o seu canal tudo, o Silvio Santos foi um grande patrão, uma pessoa exemplar como patrão, como pessoa, viu? Eu conversava com todo mundo ali, e por ali no Qual é a Música passaram gente famosíssima, viu? Não, e foi também um palco importante para novos artistas, né? É verdade. Fez a carreira de muitos deles, né? Natural. Ali surgiu. Sula Miranda, Gretchen, Mara Maravilha, o Giliardi, verdade. O Naim, isso. Jânio Arondi, o Silvio Brito, o Rony Von. Passaram tudo por lá. O Rony ficou um tempão lá, né? E era um programa que tinha uma audiência significativa, viu? A gente, olha, por incrível que pareça, com todos esses anos de Jovem Guarda, muitos shows. Eu fui contratado porque as pessoas tinham como paralelo o Qual é a Música. É verdade. Não, tem muita gente aqui participando. A Val Martins de Santos.
Obrigado por nos fazer recordar uma época boa. O Carlos Borba, relembrando aqui do saudoso Agnaldo Timóteo, né? O Lucari falando que saudades das festas italianas, né? Que bom que tudo está voltando também, né, Ari? Com todos os protocolos, a segurança toda, a vacinação avançando também, mas que a gente possa, acho que a partir do ano que vem, não é? Ter um maior controle, né, da pandemia, não é? E proporcionar esses encontros presenciais mesmo, né? Isso. Você sabe que já de uns 3, 4 meses para cá, paulatinamente estão voltando os shows. Porque hoje o grande filão para nós, que somos da época dos anos dourados, são os resorts, os hotéis, porque o mundo sofreu, assim, digamos, uma metamorfose musical muito acentuada, né? Com MC, com essas coisas que surgiram. Então, a música, por exemplo, do nosso tempo, ela caminhou até pertinho dos anos 90. Depois, e você sabe qual é o nosso grande legado? Você, por exemplo, lembra do Carlos Gonzaga, que gravou há quase 70 anos atrás, o Diana. Você canta Diana, todo mundo canta. Você canta qualquer música do Renato, dos Golden Boys, de todo o pessoal, do Roberto, o pessoal canta até hoje. E o meu agradecimento a todas as promotoras e promotores desses eventos para a idade boa, que a turma fala terceira idade, não sei, são todos de corações jovens. Existe no Brasil mais de 100 hotéis, resorts, que prestigiam, na sua maioria, o pessoal dos anos dourados. Perdi aqui a mensagem, eu vou recuperar aqui. Não, o João Rosa. João Borba. O João Rosa assistiu um show do Ari Sanches na pousada do Rio Quente. Olha só que legal. É verdade, também é um local onde nos prestigia sempre, viu? Ali você canta para 1.000, 1.200 pessoas. Ari, mas você estava falando, né, das grandes músicas, né, que ultrapassam, né, gerações mesmo, que são marcantes, né? E eu me lembro de uma entrevista que eu fiz com o Renato Teixeira, falando de um encontro que ele teve com o Gonzagão, se eu não me engano, né? Maravilhosos. Ele falou, Renato, toda vez que te pedirem para cantar e tocar Romaria, você tem que cantar e tocar como se fosse a primeira vez, porque para aquela pessoa que está no show, não necessariamente já viu o seu show, né, teve a oportunidade de assistir, então para aquela pessoa é a primeira vez, é a única chance que ela tem de ver, então toque sempre Romaria como se fosse a primeira vez, porque às vezes tem disso, né, Ari, do cantor enjoar, né, e toda a razão mesmo, né, porque às vezes é um sucesso aí de 40, 50 anos, quantas vezes ele já não canta naquele show, né, mas para muitos é uma oportunidade única, né, Ari? Então, quando você fala, por exemplo, de Gonzaguinha, do Renato, meu Deus do céu, que bênção, né? É o dedinho de Deus que chega em certos compositores e coloca o dedinho, como o Roberto, né? Você vê as músicas que o Roberto faz, né? E, por exemplo, isso daí que você faz, eu tenho uma música aqui, que é o Champanhe, né? Eu gravei o Champanhe e eu tive um privilégio muito grande de levar um CD de presente para o Pepino de Capri, porque ele vem no Brasil e tem muitos músicos brasileiros que tocam com ele. E um tecladista meu trabalha com ele, levou meu CD e ele comentou que foi uma das melhores gravações do Champanhe, que foi gravada nada mais, nada menos por 64 artistas, né? Ele falou, você está entre os 5 melhores. Quer dizer, pô, chorei que nem um tonto lá na Moca. Champagne per brindare un incontro con te, chi già eri di un altro. Ricordi, c'era stato un invito, stasera si va tutti a casa mia. Isso aí, Ari Sanches cantando Champanhe, não é?
A Vera Lúcia da Penha mandou mensagem: que presente maravilhoso, estou emocionada, sou filha de italianos, imagine a minha emoção. Obrigado, Danilo, por proporcionar esse momento. Eu que agradeço, viu, a companhia, a audiência, o carinho dos ouvintes. Tenho recebido aí muitas mensagens, né, ao longo desses sábados todos, né? Fico muito agradecido mesmo pelas manifestações todas. O Fábio Barcos também mandou mensagem para cá e tem muita participação, muita mensagem pro Ari Sanches. Ô Ari, Rádio Bandeirantes, de parabéns, bela programação. Ari, você falou da escuderia Pepe Legal, mas nesta mesma época existia a Nhaca, lá na Vila Guilherme. Antônio Marcos, uma turma toda fazia parte também, você deve conhecer também a Nhaca. Um abraço, felicidades. Conheci, vocês eram ótimos também, era uma briga boa, viu? Mas sempre pelo amor. E uma coisa linda, de ideais, levantar dinheiro para entidades tal, das escuderias da época. Grande Danilo Gobato e Ari Sanches, meu pai, seu Vídeo Gonçalves e a dona Abigail, minha amada, são muito fãs do Ari. Mande um abraço para eles, por gentileza. Grande abraço, Edson Gonçalves do Ipiranga. Tá dado, viu? Obrigado aí pela audiência. Ari, você estava comentando a respeito do Marcos Roberto. Marcos Roberto tinha ali na Voluntários da Pátria uma travessa na Zona Norte de São Paulo. E se não me falha a memória, na TV Celso, o Marcos Roberto cantou muito no programa Juventude e Ternura, do Vanderlei Cardoso e Rosemary. Você participou do programa Juventude e Ternura, Vanderlei Cardoso e Rosemary? Um abraço, Nelson Valente, São Bernardo do Campo. Existe uma historinha aí que nós éramos contratados da Record e havia uma briga sadia entre a Excelsior e a Record. Então quem cantava na Record não podia cantar, quem cantava no Jovem Guarda não podia fazer nem o programa da Rosemary e nem o Linha de Frente, que era um programa com o Eduardo Araújo e outro pessoa, com a Silvinha, querida, naquela época também. Mas de domingo à noite, toda a juventude se reunia ali no CAV, meu Deus do céu, era o pessoal da Jovem Guarda, o pessoal da Excelsior, tudo, e ali era um point da gente, eram noites maravilhosas. Lourdes Pepino também na nossa escuta, Regina Missali, aproveitar e deixar um abraço também para minha tia, que também é Regina, mais conhecida como Titi, fez aniversário, né, nesta semana, na terça-feira, dia 26, junto com o Salomão Esper, que fizemos uma grande homenagem para ele na semana passada, no sábado passado. Deixar aqui também, né, os votos de um feliz aniversário antecipado para o meu pai, que faz no dia de finados, né? A gente comemora dia 2, dia 3, dia 4, a semana inteira de comemorações, viu, Ari? Deixar um beijo pra ele, daqui a pouco tô lá em Sorocaba, você faz muito show lá em Sorocaba, né? No Recreativo, no Ipanema, né, Ari? Isso, são clubes que marcaram desde o tempo do Dero Metidieri, viu? Nossa senhora, que beleza! Ei, Sorocaba! Ô, Ari, temos mais uma historinha aqui, dá tempo da gente contar, que, bom, claro que você tem, né, uma legião de fãs que continuam te acompanhando até os dias de hoje, não é? Mas um em particular é muito curioso, não é? Porque é nada mais, nada menos que o JK, o Juscelino Kubitschek, que adorava serestas, né? E era muito seu fã, né, Ari? Verdade, verdade. Essa história, numa das paradas ali nos navios que a gente cantava, nós paramos em Portugal, e tinha um cassino, né? Nós fizemos um show no cassino e, por coincidência, o Juscelino Kubitschek estava lá. E ele, naquele show não cantava só, cantava Aquarela do Brasil, né? E cantava uma música chamada Chão de Estrelas, né? E ele mandou me chamar na mesa dele, né? E falou assim, olha, amanhã é aniversário da minha esposa e nós estamos num hotel aqui, né? E eu queria que você fosse homenagear a minha esposa, cantar uma música que ela gostava muito, que chamava Sonhei que tu estavas tão linda. Eu sonhei que tu estavas... Aí ele me contratou e eu fui lá cantar, né? E depois, durante alguns anos, sempre no aniversário da dona Sara, né? Ele me convidava, até por coincidência, levei algumas vezes, cantei até com o Caçulinha. Mas aí... outro negócio, era só seresta. Olha, eu e a Martinha somos bons de seresta, viu? Tá aí várias histórias. O Daniel Mesquita já espelhando aqui a nossa foto também. A nossa não, a sua foto com o JK, com o Juscelino Kubitschek aqui, para quem está acompanhando no nosso canal do YouTube. Os ouvintes seguem participando aqui também, mandando várias mensagens. O Agamenon,
o Edson Marino, lá o Delino Messias, o Sérgio Diório, o Emílio José Guimarães, o Natan dos Anjos, Eliseu, Guilherme Henrique da Silva, muita gente participando, mandando mensagens. Ari, tem mais uma aqui pra gente tocar nessa reta final aqui do programa, que daí a gente já fala, não é, da sua agenda, das novidades também. Penso che un sogno così non ritorna mai più. Mi dipingevo le mani, la faccia di blu. Poi improvviso venivo dal vento rapito e cominciavo a volare nel cielo infinito. Dipinto di blu, felice di stare lassù, e volavo felice più in alto dal sole e ancora più su. Ari Sanches. Ari, já me despedindo aqui, queria agradecer muito, viu, pela participação, pela presença, pelo carinho, por ter aceitado o nosso convite aqui de estar aqui conosco na manhã deste sábado, 30 de outubro, relembrando momentos marcantes da carreira nessa retrospectiva, mas preciso aqui deixar, não é, a sua agenda também, onde o ouvinte pode te encontrar. Eu sei que você faz festa, faz formatura, faz casamento, tá tocando nos grandes clubes, nas grandes casas de shows, no Clube Atlético Juventus, lá em Sorocaba também, no Recreativo, no Ipanema. Onde que o ouvinte pode interagir com você, Ari? Bom, eu vou deixar um telefone aqui, é meu telefone, eu mesmo que cuido da minha agenda, é 11 99534 2199. Gostaria de aproveitar essa oportunidade, viu, garotão? Você seria mais novo do que seria um sexto filho, né? Que eu tenho 5 filhos, 7 netos, com a minha querida Pilar, minha esposa, 51 anos de casados. Que beleza, né? Ari. E agradecer esse momento que é meio raro nos dias de hoje, né? Porque tem que se trabalhar em cima de momentos e tal. E esse momento, para mim, é um momento que vai ficar na minha lembrança, em agradecimento à Rede Bandeirantes por essa oportunidade, em especial a você e sua produção, por lembrar desse simples romântico da Moca, que está sempre pronto para cantar para vocês aquilo que vem do meu coração, viu? Muito obrigado, viva vocês, saúde e tchau, pandemia. Olha, passar aqui, dá tempo da gente passar aqui, o Ari tá no Instagram como Sanches Ari. Lembrar que o Sanches é com S, né? Isso. Sanches Ari. Lá também tem a agenda de shows, tem o telefone para contato, tem o site do Ari também, tem várias fotos da família também, momentos íntimos da vida pessoal do Ari, mas recortes históricos também de momentos da carreira, encontros aqui. Tô vendo aqui um vídeo da Jovem Guarda, do Roberto, tem foto com a Martinha também, tem essa foto que a gente colocou com o Silvio Santos, tem vários momentos aqui do Ari também nas redes sociais. É só o ouvinte entrar em Sanches Ari no Instagram e conferir essas e outras novidades, né, Ari? Isso. Eu fico muito feliz, viu? Obrigado, viu, Danilinho? Obrigado. Ó,